Oi, oi, galera. Só para relembrar, eu sou o Kelvin e agradeço pelo vosso apoio nos comentários. Agradeço pelos inscritos que tenho agora só com o primeiro vídeo, né? E bora pro vídeo. Essa é sem dúvida uma das 10 mais doidas que já passou pela minha cabeça. Por algum motivo eu decidi transformar ela em mangá, mesmo sem ferramentas certas e mesmo sem estar pronto. Eu não sentei com um caderno e disse, vou criar uma obra incrível. Na real, tudo começou com uma história aleatória. Então, eu estava assistindo Rick and Morty na temporada que aparece o Mora do Mal. Então decidi criar um personagem me inspirando nele. Criando o personagem, decidi criar um mundo que não haja muito superpoder, porque eu gosto mais de porradaria. E a única ideia que me passou pela cabeça foi criar um mundo com caçadores de recompensa. Então fui criando o cenário, Então fui criando esse universo, cujo personagem principal se chamava Miles. Ele frequentava numa faculdade e esse dia eles tiveram uma visita de estudos numa empresa grande na cidade. E calhou com um dia que contrataram um caçador de recompensa para acabar com o chefe da empresa. Então o protagonista, por falha, encontra-se com um caçador no caminho do escritório do chefe para concluir o seu trabalho. E o caçador, para não deixar testemunhas, tenta acabar com o nosso protagonista. Mas no ato de se defender, o protagonista acaba acabando com o caçador na presença do chefe, que era o Al. Então o chefe pensa que o nosso prota é um caçador de recompensas que foi contratado para lhe proteger. E é assim que começa a história, né? A jornada dele como caçador de recompensa. Mas ao andar do tempo eu percebi que eu já estava a abandonar o traço que eu realmente gostava, o traço de anime. Porque aquele traço era traço meio cartoon, né? Então eu estava a abandonar o traço de anime que eu gostava. Então, para não abandonar o meu traço de anime, eu retomei ao traço do anime. Mas para não fugir muito da história, tive que manter o lance dos caçadores. E eu queria criar um mangá shonen. E para isso, teria que ter alguns superpoderes, né? Mas para não dar uma exagerada nesse lance de superpoder, decidi criar um mundo dividido em raças. Daí ninguém teria poderes, só habilidades biológicas de cada raça. Como por exemplo a raça Titã. São um pouco mais grandes que conseguem carregar pesos maiores do que os humanos. E a raça Peixe respira na água, tanto na terra, e consegue controlar a parte da água que tocar. Assim evitei sair muito da primeira história e evitei criar poderes exagerados. Já que o mundo é dividido entre raças, cada uma tem sua cultura e sua visão e seu preconceito. E para dar mais vida a essa história, decidi que a maioria das raças não se misturam, tais como os animais. Os pássaros vivem entre pássaros, leões vivem entre leões, e aí foi desenvolvendo a história. Então eu também decidi criar que as raças, como vivem entre eles, que não se misturam. Então, tem raças que se desprezam, não se consideram gente. Esse todo preconceito que criei e que decidi criar é para dar o nascimento aos caçadores de recompensa, porque eles vão se aproveitar do caos para fazer dinheiro. É um mundo onde você é julgado antes mesmo de abrir a boca. Se você nasceu da raça errada, azar é teu. É nesse tipo de cenário que a minha história acontece. Um lugar quebrado, mas real. Então, por que eu escolhi essa história? Eu pensei várias vezes, na verdade, que isso era doido demais, tipo, por que eu não faço uma historinha de herói contra vilão? Mas quanto mais eu pensava, mais essa história me puxava de volta. E agora, para piorar tudo, decidi fazer esse mangá no celular, sem tablet, sem caneta profissional, sem PC potente, só um lápis e dedos. A real é que se eu esperar tudo o que eu quero, talvez eu nunca comece. Então eu decidi, melhor fazer torto do que não fazer. Eu estou criando aos poucos personagens, mapas, até as regras do mundo. E eu quero compartilhar isso aqui no canal. Não só os acertos, mas os erros. As ideias descartadas, as partes feias, porque é isso que torna o processo real. Ou animar algumas cenas futuramente. Mostrar páginas ou até dublar trechos. Se você tem uma ideia maluca aí guardando, talvez esse canal te ajude a botar ela no mundo também. Tamo junto nessa jornada, galera. Valeu por ter assistido. Tchau.